Minhas amigas, meus amigos, que Jesus nos abençoe e nos inspire. Uma excelente noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá bacana? Queria, antes de mais nada, agradecer a casa pelo convite, na pessoa do Kleber. Dizer que estou muito feliz de poder vir aqui novamente, né? A gente fez uma atividade aqui mais recentemente, junto com os jovens, né? Com a juventude. Foi um momento muito rico, muito oportuno. E ali combinamos então a vinda para esse dia, comemorando aí os 53 anos, né, de atividade, de trabalho. Então me sinto muito honrado, porque é uma casa que, assim, quando eu nasci, ela já tinha muito tempo, né? Então a gente fica pensando, né, quanto trabalho já foi feito, quantas pessoas já foram auxiliadas aqui, entre encarnados e desencarnados, e aqui estamos também na nossa luta e com a nossa pecinha, né? Com a nossa colaboração. Eu queria agradecer a presença de todos, aos amigos que estão nos acompanhando pela internet. E pensando mesmo nessa data comemorativa, nesse contexto de aniversário de Casa Espírita, a gente propôs um tema que olha para o primeiro núcleo cristão na Terra. E o objetivo de olhar para esse núcleo cristão, que é a Casa do Caminho, é para que nós entendamos que o trabalho com Jesus não é um uniforme que vem formatar pessoas. É um convite divino que vem resgatar identidades. E qual que é a diferença? Ou uma das grandes diferenças? O trabalho cristão não veio para aniquilar quem você é, plantar um novo ser totalmente distinto de quem você é. O trabalho cristão veio resgatar o seu melhor, para que você não ande perdido do seu melhor. Isso é significativo porque a gente pode incorrer num erro, eu diria até grave, de colocar um tipo de personalidade como o grande modelo a ser seguido. E aí você pode pensar, por exemplo, num espírita muito querido de todos nós, não é porque ele é mineiro, não, mas ele é querido, que é o Chico. E aí você pode correr um risco de achar que o exemplo de cristão é a personalidade Chico Xavier. E personalidade é diferente de pureza espiritual. O Chico foi uma criatura que amou muito, muito disciplinada, uma criatura digna de reverência. Mas além de tudo isso, havia a personalidade de Chico Xavier. Então o Chico tinha o jeito dele de fazer. O ponto aqui é perceber que o trabalho cristão não mudou a personalidade do Chico, mas fez com que ele se tornasse na melhor versão dele. E aí qual que é o problema? Se você acha que o modelo de cristão, de personalidade cristã, é o Chico, aí você vai olhar para você mesmo e falar assim: eu não dou conta. Pois é, mas o Saulo também não deu conta. Saulo de Tarso, né? O Pedro também não. E aí a gente começa a perceber que o trabalho com Jesus não veio aniquilar personalidades. O trabalho com Jesus veio resgatar a sua identidade, veio mostrar, veio fortalecer aquilo que você tem para dar. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para o trabalho cristão, pensando que ele veio formatar personalidades, é possível que a gente se confunda até com o que a gente mesmo pode contribuir, mas mais do que isso, é possível que a gente não aceite a contribuição dos outros. Por quê?
porque elas não estão dentro de uma certa caixinha que a gente pensou que devia estar. E isso num dia a dia de casa espírita, de instituição espírita, é complicado, porque se eu formato trabalho cristão de uma certa maneira e acho que tudo que está fora dessa caixinha não é legal, às vezes a pessoa traz uma ideia excepcional, mas não está dentro da caixinha, aí não presta. Então, por que que eu quis propor, né, da gente voltar a olhar para a casa do caminho? Porque tem algo de muito significativo nos cristãos da primeira hora, muito significativo. Eles não deixaram de ser eles mesmos. Você não vê nenhum discípulo constrangido porque esteve perto de Jesus. E convenhamos, era para tanto, né? A gente tem casos até engraçados, pelo menos para quem está lendo, né? Eu não sei se para quem viveu, mas para quem está lendo é engraçado. O Pedro discutindo com Jesus. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus, o espírito que coordenou a formação do planeta Terra, o espírito que resolveu equações que a gente ainda nem sonha que existem, se vê diante de um espírito, Pedro, discutindo com ele. Falou, não, senhor, mas isso aí que você está falando não vai acontecer, não. Eu fico imaginando Jesus, sabe? Jesus olhando para o Pedro e falou: É, Pedro, então tá. A gente vai ver, né? Se vai acontecer ou não. Jesus anunciou a cruz 3 vezes, o Pedro não deixou. Não, isso não vai acontecer com você, não. Então, mas olha que bonito isso. Eu acho isso uma das coisas mais lindas do Cristo. Em momento nenhum, ele olhou para o Pedro e falou assim: Pedro, presta atenção. Eu sou Jesus. Fica calado. Eu sei o que eu estou falando. Não. Tem outra que eu também acho muito engraçada, que essa é do João. Para não falar que a gente está pegando só o Pedro, né? O João, Jesus fala assim: olha, vai para os samaritanos, vê o que vocês conseguem, né? De abrigo, de comida, enfim, e vai fazendo o trabalho junto com os samaritanos. Aí o João sai para tentar abrigo para eles, né? Porque eles vão precisar dormir e tudo. Aí volta falando assim: mestre, ninguém quer te receber. Os samaritanos todos fecharam as portas para você. Você quer que a gente ore a Deus para Deus mandar fogo nos samaritanos? Esse é o João evangelista. Não é o João Batista, não. Se fosse o João Batista, até entendia, né? Esse é o João evangelista, o espírito que voltou depois como Francisco de Assis, né? Esse é João evangelista. E aí Jesus olha com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. Por quê? Porque Jesus sabia que para o Pedro, pescador de peixe, virar o Pedro coordenador da casa do caminho era só uma questão de tempo. Era só uma questão de tempo. Para que João Evangelista, chamado filho do trovão, aí a gente começa a entender por quê, né? Você queria mandar fogo nos samaritanos todos, né? O filho do trovão se converter no filho de Maria, que depois vem trazer ao mundo Apocalipse e o seu evangelho, que nas palavras de Emmanuel é o único evangelho que traduz o Cristo divino. Enquanto os outros três observaram o Jesus encarnado, João enxergou o Cristo divino. O que transformaria o filho do trovão no grande apóstolo do Apocalipse, dos evangelhos e das cartas, que inclusive é do versículo que foi lido aqui da mensagem de Emmanuel, era uma questão de tempo. Então Jesus ele não corrigiu personalidade. Jesus corrigiu índole. Aí sim. A índole perversa precisa ser corrigida, mas a personalidade não. E por que que eu acho isso bonito? Porque é justamente nas nossas personalidades que a gente se completa. Tem um que é mais calado e tem outro que fala para ele e para os outros, né? Então você imagina se todo mundo fosse calado, o caos que seria. Imagina se todo mundo falasse.
como alguns falam. Só que isso é personalidade. Alguns são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos. Uns são mais racionais, outros são mais do sentimento. Mas vejamos que é justamente nessas personalidades que a gente vai se completando. Ninguém foi chamado aqui a se violentar dentro da sua personalidade. O que a gente foi chamado é corrigir propósitos. Por que você está fazendo o que está fazendo? Isso nós precisamos corrigir. Nisso nós precisamos trabalhar. Por isso que também sugerimos a mensagem de início. Mas a gente já chega lá. Então, é muito bonito a gente perceber que nenhum discípulo ficou falando assim: nossa, mas agora a gente é representante de Jesus na terra, vamos agir como espírito puro. Não. O Tiago, menor, continuou nas suas opiniões judaicas. O Pedro continuou impulsivo. Mas todos eles foram trabalhando dentro de si mesmos os propósitos. Porque isso nós não podemos abrir mão. A gente não pode abrir um trabalho de forma invigilante para alguém que conscientemente quer deturpar as coisas. Mas acontece que existe um abismo entre impedir que alguém destrua um trabalho e expulsar essa pessoa. Então, é bonito da gente ver que na Casa do Caminho coube todas as personalidades. Tinha o Tiago, mais do judaísmo, tinha o Pedro, muito impulsivo, o João, que foi ali também se domando, tinha o Barnabé, tinha tanta gente. Cada um trazendo a sua pecinha, cada um trazendo o seu contributo, e tinha espaço para todos. O que não havia ali, e é uma das coisas que eu acho bem bonita, não havia constrangimento. Ninguém constrangido dizer assim, não, eu não posso falar isso não, porque agora eu sou cristão. Não, eles se expressavam. O que eles foram fazendo é corrigindo, aparando as arestas, os propósitos. Por quê? Porque foram percebendo que o trabalho com Jesus é um trabalho de reconciliação, é um trabalho de fraternidade, como o próprio Emmanuel colocou aqui na mensagem de início. Emmanuel, nessa mensagem Pecado e Pecador, ele inicia dizendo assim: a sociedade humana não deveria se dividir entre bons e maus. Por quê? Porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mau. Quanto de maldade tem que ter dentro de você para você ser mau? Essa divisão ela é ruim, por quê? Porque ela é uma divisão que está intimamente ligada ao tempo. O que hoje é mal, amanhã não será. E, portanto, fazer essa divisão ela não é boa, porque ela segrega onde deveria reconciliar. Aí Emmanuel fala assim: a diferença entre as pessoas é: existem aqueles que já veem em Deus e aqueles que ainda não veem. Mas é tudo uma questão de tempo. Eu estou dizendo isso porque é, quando a gente vai para o dia a dia de uma casa espírita, o que que a gente pensa? Fala assim, vamos fazer o trabalho acontecer. Qual que é a melhor maneira de fazer o trabalho acontecer? Expulsa os ruins. Porque aí só fica os bons. Tá. Aí geralmente quem que faz a seleção, né? É um que é pior do que aquele que está expulsando. Mas qual que é o problema aqui? O problema aqui é que fazer isso é como um aluno que chegasse na universidade, fizesse a matéria, a disciplina,
Mas quando o professor fosse aplicar a prova, ele dissesse assim: essa prova é muito difícil, eu tenho uma solução melhor. Rasga a prova e não faz. Ah, mas qual que é o sentido de rasgar a prova se tudo que você fez foi estudar para fazer a prova? É mais ou menos isso que acontece quando a gente decide expulsar os ruins. Assim, eu estudei evangelho aqui, tô pronto, viu, Jesus? Só tira os ruins do meu caminho. Ele falou assim: mas os ruins é que é a sua prova. Você veio aqui para aprender a lidar com os ruins, como é que você está excluindo eles? Então, acho que um dos grandes desafios do dia a dia de uma casa espírita é a gente aprender a conciliar a necessidade de relacionamento com a necessidade de trabalhar. Compreendendo que, talvez, seja melhor que a obra sofra do que as relações acabem. Quando, na verdade, a gente faz muitas vezes o contrário. A gente salva a obra e acaba com as relações. Mas o grande objetivo são as relações. Há um tempo atrás, pensava sobre isso, né? Que foi um dos momentos mais desafiadores, eu sempre compartilho isso. Foi um dos grandes momentos, assim, muito impactantes, porque, na minha vida particular, porque tudo que Jesus pediu que eu fizesse trabalho espírita, eu fiz. Tudo. Já até participei de coral, não cantando, tocando violão, porque também ninguém precisa disso, né? Dessa prova. Então, toquei violão. Já fui da evangelização, já coordenei equipe de passe, tudo, reunião mediúnica. Mas chegou uma hora que a tarefa que se apresentava era a direção de uma casa espírita. E essa eu não quis de jeito nenhum. Só que ali era um convite de Jesus para que fosse percebido que o grande objetivo não é a obra realizada. Porque um dos conflitos que eu vivi era: como que eu vou coordenar um grupo espírita se eu não coordeno nem minha vida direito, né? Eu falei assim: eu não estou pronto para isso, não estou preparado para isso. Então, assim, o senhor devia chamar alguém melhor que eu. E ele tinha opção, viu? Mas a questão é que a grande lição não é a obra realizada. Porque se fosse a obra, realmente ele teria que chamar alguém melhor para fazer. Para fazer o que você faz, o que eu faço, tinha gente melhor. Por que que ele não pôs alguém melhor? Porque a maior questão não é a obra que vai ser realizada. É o aprendizado que você vai ter, que eu vou ter. Então, se a gente compreende que a grande obra que a gente foi chamado a realizar não é o centro espírita, não é a construção do centro espírita, mas a edificação espírita do centro dentro da gente, aí você começa a perceber que o que mais importa de tudo, não é a única coisa que importa, mas o que mais importa depois de tudo são as relações que você constrói, que eu construo, como a gente constrói, com que intenção a gente constrói e principalmente, com que intenção a gente mantém essas relações. Porque existem relações de interesse, existem relações de discórdia, existem relações de amizade, existem diversos tipos de relação que a gente pode cultivar uns para com os outros. E a pergunta é: qual é? Qual é a relação que a gente vai construindo? É por isso, é exatamente por isso, que se você expulsar o ruim, Jesus traz outro. Até que a gente perceba que eu só acho o outro ruim porque, na verdade, tem alguma coisa dele que está ressoando dentro de mim e que eu não estou querendo ver naquele momento. Então eu queria ler aqui um pouquinho
de uma das cenas que eu acho mais marcantes, pelo menos ali vou falar do capítulo, né? Do Paulo e Estevão, capítulo 3, Lutas e Humilhações, da segunda parte. Que é um momento, vamos dizer assim, Jesus apareceu para Saulo às portas de Damasco. O Saulo, dali em diante, muda totalmente a sua visão, a sua percepção do que é Jesus, o que é cristianismo. Vai, passa um tempo em Damasco, depois vai, conversa com Gamaliel, vai para o deserto, fica 3 anos no deserto com Áquila e Prisca, aí ele volta. Ele volta e vai procurar os cristãos, vai procurar a casa do caminho. E é nesse momento que acontece algo que eu acho singular. O Saulo chegou na casa do caminho, bateu, aí um dos trabalhadores da casa, de nome Prócoro, abriu a porta. Saulo perguntou assim: Irmão, Simão Pedro está? Aí o Prócoro respondeu assim: Vou procurar saber para você. Aí o Saulo fala assim: Caso esteja, dizei-lhe que Saulo de Tarso deseja falar com ele, em nome de Jesus. É tipo assim, ó. A gente tá aqui no Irmão Tomé, tá tudo certinho, estamos conversando, estudando, beleza. Aí bate na porta. Assim, eu sou Osama Bin Laden, eu queria falar com o presidente da casa. Falei, meu amigo, acho que não é muito prudente a gente deixar você entrar. Aí o Pedro, ele começa a revelar por que que ele foi escolhido para coordenar a Casa do Caminho. O Tiago queria mandar o Paulo embora, o Saulo embora. Não, aqui não entra não. O João tava com medo. O João tava tremendo de medo. O Pedro também, mas o Pedro, ele tava. Uma das características muito boas do Simão Pedro é que ele está sempre tentando conciliar. Ele aprendeu a ser um conciliador. Fala, como é que a gente faz para atender as duas partes que estão em discussão? Esse é a pessoa que une. Porque só consegue unir quem presta atenção nos dois lados. Quem está muito extremista não consegue. Então, Simão Pedro já vai com essa ideia. Como que a gente faz, né, para unir? Então, olha que bonito isso. Eu acho isso singular. Por quê? Porque eles nem bateram no peito dizendo assim, não, mas agora nós somos cristãos. Vamos abrir a porta para o Saulo. Mas não foram também extremistas dizer assim, aqui o Saulo não entra. Porque não só o Tiago menor, como outros companheiros, porque o Simão chama todo mundo, isso também é uma lição significativa. Quando o Prócoro chega para falar que o Saulo estava na porta, o Simão estava conversando com o João. Então tá o Simão e o João conversando de outros problemas, aí o Prócoro traz uma bomba, né? Na hora o Simão manda chamar o Tiago, que ele não quer tomar decisão sozinho. Chama o Thiago, chama outros companheiros. Então, olha que bonito. Ele não tomou decisão sozinho. Ele não bateu o martelo e falou, não, ele vai entrar ou não, ele não vai entrar. Não, ele chamou todo mundo. E ele reforça isso. Quando ele toma a decisão, o que fazer naquele momento, ele já anuncia que ele quer uma reunião com todo mundo para que todos decidam o que fazer. Isso é uma grande lição. Mas o fato é que é, tem uma coisa que o Simão fala aqui que eu acho que é, é singular e acho que é algo para que a gente vá refletindo, pensando, considerando, porque é preciso fazer um esforço de entendimento do que Simão Pedro está dizendo aqui. Porque nessa de, não, mas a gente tem que acolher ele, porque agora a gente é cristão, a gente. Entre esse extremo e o outro que foi apresentado, que é o do Tiago, do dizer assim: as portas estão fechadas para Saulo. Aqui o Saulo não entra. O Simão buscou um lugar do meio, que é a gente precisa saber se o Saulo está transformado ou não. Por quê? Porque todo mundo já tinha ouvido a história que Jesus apareceu para ele. Bom, mas se chega um homem aqui que já perseguiu o espírita, aí ele chega dizendo assim: não, mas Jesus apareceu para mim, agora eu estou transformado. O que que vocês vão pensar? Ah, meu amigo, falar que está transformado, até eu falo, né?
Não é o suficiente. Não é o suficiente. Então é claro que a medida do meio não é nem confiar cegamente no Saulo, mas também não é desconfiar cegamente dele. O que que Simão Pedro propõe? Ele diz assim: nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Olha que, assim, se ele está dizendo que ele encontrou Jesus e que ele é um novo homem, então ele deve se comportar como um novo homem. A gente precisa olhar para ele, precisa perceber como ele está. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que nos não pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Ou seja, nós não podemos abrir a porta para ele, por quê? Porque por causa do Saulo, o João, o Tiago, o Simão já tinha sido preso e o Estevão estava morto. Então não era prudente você deixar o Saulo entrar, porque história é história, né? A gente não sabe. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo que culminou na prisão e morte do companheiro. Veio espontaneamente e voltou para prender-nos. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, retribuiu com algemas e cordas. Assim me externando, também não devo esquecer a lição do mestre relativamente ao perdão. Olha a precisão da fala do Pedro. O Saulo veio aqui e fez bagunça. Ele desestruturou tudo, mas eu não posso esquecer do perdão. E isso é algo a ser considerado sempre. Eu até diria que a lembrança do Pedro aqui é até pessoal. Por quê? Porque foi para ele que Jesus disse 70 vezes 7. Mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não te digo que apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes, porque essa é a medida do mal no mundo. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que Caim foi vingado 7 vezes, mas Lameque foi vingado 70 vezes 7. Então, o nível do perdão é o nível do mal. Quanto que eu tenho que perdoar? Fala, no nível que você foi maltratado. No nível que você foi agredido. Esse é o nível do seu perdão. Por quê? Porque o objetivo do perdão é promover uma coisa chamada reconciliação. Assim, Mr. Hernando também não deve esquecer a lição do mestre relativamente ao perdão. E por isso reafirmo que não penso por nós, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Então, olha que precisão. Tem tanta coisa aqui dessa fala do Pedro, porque ele está dizendo assim: olha, eu tenho que cuidar de uma obra que não me pertence, que é a Casa do Caminho, que é a estruturação do cristianismo na Terra. É uma obra que não pertence ao Simão Pedro. Ele está lá para cuidar, mas não é dele. E nós também não somos donos da casa espírita. Mas, para além disso, o Pedro conseguiu enxergar nas suas responsabilidades o dever de viver o Evangelho. Também fazia parte das responsabilidades de Simão Pedro vivenciar os ensinos de Jesus. Essa é uma das responsabilidades que nos foram dadas. Fomos chamados não apenas a conduzir templos religiosos, mas a transformar o nosso próprio coração. Essa é uma, eu diria, essa é a maior responsabilidade nossa. E, portanto, ao tomar uma decisão, eu não posso tomar uma decisão apenas como presidente de uma casa espírita. Eu tenho que tomar a decisão como presidente de uma casa espírita e um cristão que foi chamado a viver o evangelho. De modo que também é uma pergunta interessante. Quanto de evangelho tem nas decisões que eu tomo? Porque se eu estou tomando uma decisão de excluir uma pessoa porque eu quero ver ela longe, aí preciso ler a mensagem do Emmanuel de novo, pecado e pecador.
Para afastar o pecado, eu estou afastando o pecador. Mas esse não é o jeito do Cristo de trabalhar. Esse não é o jeito de Jesus. Porque quem quer tratar o problema eliminando quem está causando o problema, o Emmanuel tem outra mensagem no Religião dos Espíritos, não é com esse jeito, o Emmanuel é muito mais sério, muito mais polido, mas o Emmanuel diz assim, se você busca afastar o pecado, afastando o pecador, você está lidando da mesma maneira que um médico que para curar a doença mata o doente. Entende? Você chega para o médico com dengue, fala assim, eu te curo em 2 segundos. Fala assim, essa cura aí eu não quero não. Porque para curar minha dengue ele me mata. Eu falei, não, obrigado. Essa aí eu preciso de alguém que elimine a dengue, não o dengoso, né? Então essa é a prudência do Pedro. Ele sabia que ele estava diante do maior perseguidor do cristianismo. Como diretor da Casa do Caminho, ele tinha que tomar a decisão que o Tiago propôs. Exclui o Saulo. Mas, como ele não é apenas diretor da Casa do Caminho, mas um cristão chamado a viver o Evangelho, eu tenho que aprender a perdoar, né? Eu não posso jogar a pedra. E isso é tão desafiador, que eu não estranharia se alguém que está ouvindo falasse assim: então você que vai lá na minha casa espírita suportar o fulano. Por quê? Porque tem pessoas que trazem desafios que são superiores às nossas forças. E ao invés de pedir ajuda para lidar, a gente exclui o problema. Porque não só facilita o nosso trabalho, como nos exime de fazer uma mudança que a gente precisa fazer. O melhor jeito de eu lidar, melhor, não melhor, né? Mas o jeito mais orgulhoso de eu lidar com as minhas imperfeições é fazendo de conta que elas não existem. E, portanto, é só tirar quem está mostrando as minhas imperfeições, que aí ninguém mostra mais, né? Aí, o Simão Pedro toma uma decisão. Foi tão. Aqui tem uma coisa engraçada, né? O Simão Pedro foi tão equilibrado na fala dele, mas tão equilibrado que até o Tiago calou. O Tiago, que era o que mais questionava, duvidava, apontava e falava, e ele calou, de tão justo que era. E aí, o Emmanuel tem o cuidado de chamar Simão Pedro de ex-pescador. Eu acho isso preciso. Chamar de ex-pescador está mostrando que, não que a pescaria é um mal, mas está mostrando que Simão Pedro já não era mais aquele Simão que foi chamado por Jesus. Aquele era o Simão que pescava peixe. Agora é o Simão que pesca almas. Então, o ex-pescador acrescentava: por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que não me falte a sincera boa vontade para isso. Olha só, a diferença está aqui. Eu vou pedir para o fulano se afastar. Eu posso pedir isso com dois sentimentos diferentes. Eu quero que ele afaste porque eu estou de saco cheio. Eu quero que ele afaste para que eu cuide melhor dele. Depois que ele estiver melhor, ele retorna. A ação é a mesma, a intenção é diferente. Então, Simão Pedro estava olhando para o Saulo e falou assim: eu não posso te receber aqui, mas também não estou fechando as portas. Eu quero ver como você está primeiro. E aí o Simão Pedro fala que quer fazer uma reunião naquela noite. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto, nem imprevidente. Nem injusto, nem imprevidente. E aí, aqui a gente cessa a leitura, depois quem quiser ler, é o capítulo 3 da segunda parte, Paulo e Estevão.
Aí o Simão Pedro fez uma pausa ali, chamou o Prócoro e falou assim: Prócoro, vai e diga a Paulo, a Saulo, que retorne depois, porque eu não posso deixar agora os afazeres que eu tenho. Aí o Prócoro fica tão ansioso, né? Porque é ele que tem que dar notícia, né? Você imagina contrariar o Saulo, que matou Estevão, que perseguiu todo mundo, né? O Prócoro é que vai dar a notícia, ele volta. Antes dele voltar, perdão, é ele que tem que dar a notícia, aí ele pergunta pro Simão Pedro assim: e se ele insistir? Eu faço ideia o que estava passando na cabeça do Prócoro nesse momento, né? E se ele insistir? Aí o Simão Pedro fala uma coisa que é preciosa. Ele diz assim: se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. O primeiro teste do Saulo era esse. Porque se ele veio em nome de Jesus, ele já entendeu que não é ele que manda. E se ele já entendeu que não é ele que manda, então ele vai saber compreender e esperar. Ele vai saber que tem hora para tudo. Ele vai saber que é justa a nossa decisão, porque a gente não pode ser imprevidente. Ele vai saber que a gente não está expulsando ele, a gente está só pedindo um tempo para pensar. Então, se ele está vindo de fato em nome de Jesus, ele vai saber compreender e esperar. E esse talvez seja um dos grandes meios, um dos bons meios da gente perceber se as pessoas estão agindo em nome de Jesus ou em nome delas mesmas. Porque quem age em nome de si mesmo quer tudo a tempo e a hora. Não, mas eu quero agora. Eu quero entrar, mas eu quero agora. Eu falei assim, se você quer agora, você ainda não entendeu quem é que é o servidor, quem é que é o Senhor aqui. De modo que eu acho essa cena muito preciosa, porque ela começa a revelar que no trabalho da casa espírita nós não temos que ser hipócritas que só diz sim e diz que ama a todos. Mas também não vamos ser tão insensíveis que a gente desconsidere pessoas, opiniões, trabalhos, porque na nossa ótica não faz sentido. Acontece que, como dizíamos no início, e aqui queria passar só mais um trechinho agora de uma outra referência. Por isso dizíamos no início da nossa fala que a principal lição da casa espírita são os relacionamentos. Ou você imagina que ao desencarnar, imagina, eu fico à frente de uma instituição espírita por 30 anos. E eu desencarno e mostro para o meu guia espiritual uma tabela de quantas cestas básicas a gente distribuiu, de quantas reuniões públicas a gente fez. E no meu caso, para puxar a sardinha para o meu lado, eu ainda acrescentaria quantas palestras eu fiz. Mas também teria que acrescentar um número e falar assim: olha, mas para fazer tudo isso, eu briguei com 35 pessoas. E estou magoado com 34. Esse meu amigo, então, a notícia não é boa. Sabe os 34? Vão ser seus colegas de novo. Agora imagina a situação contrária. Chego lá e falo assim: ó, oh, querido guia espiritual, em 30 anos a gente distribuiu pouquíssimas cestas. Sopa foi pouco também. Evangelização mal, mal deu umas turmas lá. Mas eu reconciliei com 10 pessoas. Consegue sentir? Qual que é a diferença aqui? Por que que os relacionamentos são tão mais importantes? Até conversava
Esses dias, né, eu sou da área de computação e tenho estudado nos últimos meses aí sobre inteligência artificial. Eu não sei se vocês têm algum tipo de receio, mas eu tenho. Eu vou falar um negócio aqui, mas eu continuo tendo receio. Porque, de fato, o poder computacional que a gente atingiu, e a gente já sabe que tem muito mais o que melhorar, mas o poder computacional que a gente já atingiu já permite coisas que antes, talvez até 5 anos, 10 anos atrás, eram coisas de filme, mas agora já são possíveis realmente. E aí vem um grande medo, né? Ainda mais eu que trabalho com programação, é, não só o chat GPT, mas outras inteligências artificiais são capazes de fazer códigos, eu não vou dizer nem melhores ou piores, porque eu acho que não é esse o caso, mas muito mais rápido. Conversava com um amigo meu que é gerente de TI numa empresa que trabalhei. Ele falava assim: olha, agora a gente está discutindo o que que é um novo profissional júnior. O que que é um profissional iniciante? Um profissional que faz código? Não. Porque código, a IA já faz, né? Aí eu comecei a pensar sobre isso e pensar assim: nossa, a IA vai substituir os seres humanos, né? Mas aí me ocorreu uma reflexão que é assim: se a IA substituir um ser humano, é porque o ser humano estava num lugar que não é dele. Ele tinha que estar em outro lugar. Porque não é possível que a gente acredite que espíritos imortais encarnem na Terra para trabalhar e pagar boleto. Consegue perceber isso? Você tem uma IA que está fazendo o que eu estou fazendo, então não é ela que está substituindo o ser humano, é eu que estava substituindo ela. E que, portanto, eu preciso repensar qual é o meu papel. Eu estou dizendo isso por quê? Porque num trabalho de casa espírita, a gente tem que tomar um cuidado para não estar apenas executando um trabalho que uma máquina faria. Qual que é o seu trabalho numa casa espírita? Ah, o meu trabalho é entregar cesta. Ótimo, entregar cesta uma máquina faz. O que que a máquina não faz? Entregar a cesta do jeito que você entrega. Isso a máquina não faz. Como você entrega? Como quem despeja ou como quem repassa? Porque a máquina despeja. Entende? E por que que eu estou dizendo isso? Porque aí então fica muito nítido que o grande trabalho da casa espírita é a construção das relações. É eu aprender a suportar uma pessoa chata. Não porque eu vou aplaudir a chatice. Não porque eu vou ser conivente com o erro, mas é porque eu vou trabalhar dentro de mim para compreender que o trabalho com Jesus é um trabalho de acabar com o pecado e cuidar do pecador. Amparar o pecador. O Emmanuel usa a palavra crime na mensagem. Lute-se contra o crime. Então ele está falando de uma coisa muito mais pesada do que simplesmente um companheiro que chega propondo um jeito diferente de fazer o estudo. É uma coisa muito mais pesada do que um companheiro que chega propondo um jeito diferente de fazer a sopa, do que um companheiro que chega propondo um jeito diferente de fazer as palestras, de fazer os estudos. O Emmanuel está falando de uma coisa muito mais pesada, que é crime. E por muito menos a gente exclui pessoas que sequer são criminosas, pelo menos na lei humana, né? Então eu acho que a conduta do Pedro, ela traz lições preciosas para nós hoje. O Pedro nem aplaudiu e foi conivente com Saulo, mas nem rechaçou ele. Ele olhou para o Saulo para tomar uma decisão. Percebamos que isso é cristão. Para saber se você está pronto ou não para voltar, eu vou olhar para você. Em geral, o que acontece? Olha, a gente não se aceita de novo porque a gente está olhando para o seu passado e o seu passado não presta. Se o Pedro tivesse feito isso, ele teria excluído Saulo de Tarso. Conversava mais cedo com a minha sogra e ela contou uma coisa que eu achei assim preciosíssima. Desde que
eu estou junto com a Ana, eu ouço a minha sogra contar de um espírita que ela conheceu na cidade em que morava, com que ela pôde trabalhar há muitos anos, e sempre que ela fala desse espírita, é uma pessoa que tentava acolher todo mundo, que pegava um saco de arroz, dividia em cinco, para conseguir atender cinco famílias, uma pessoa de um coração extraordinário. 40 e tantos anos de espiritismo, fiel, presidente de casa espírita, condutor de um trabalho belíssimo. Aí você fala assim: você queria conviver com uma pessoa dessa ou não? Eu queria, né? Senhorzinho, humilde, resignado, trabalhador. Hoje ela me contou que antes de ser espírita ele era matador de aluguel. E aí? Se chegar aqui hoje uma pessoa, olha, eu matava pessoas por dinheiro, mas eu estou arrependido, você me acolhe? Qual que é a resposta? Nem sim, nem não. Deixa eu olhar para você. Deixa eu olhar para você. Por que que você está dizendo que está transformado? Porque também as pessoas se enganam sobre a própria transformação. Tem gente que confunde pureza espiritual com paixão. É como assim? Você pega uma pessoa recém-chegada na casa espírita. Quando eu cheguei lá na casa espírita, quando eu voltei ao espiritismo, em Araguari, que é uma cidade muito próxima a Uberlândia, onde eu resido hoje, eu cheguei, gente, disposto a fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, uma das diretoras da casa olhava para mim e falava assim: Nossa, é bom pessoa que chega nova, né? Tá disposta a tudo. E tava mesmo. E sigo disposto, mas talvez não tão apaixonado. Agora mais ciente. Porque a gente chega achando que tudo é fácil. Aí acha que já se transformou. Não, eu sou super paciente. Tá? Aham. É sim. É super paciente até encontrar o desafio ainda pela frente, né? É, e aí eu queria encerrar lendo um trechinho de Kardec, que está na Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, que na verdade foi um discurso de Kardec feito no mês anterior. Então, no dia 2 de novembro, Kardec fez esse discurso e ele publicou em dezembro. Por isso que ele vai falar aqui do Dia dos Mortos, né? Porque o discurso foi feito em novembro. O discurso é muito longo e o objetivo desse discurso é até outro. Assim, ao longo do discurso, a gente vê que Kardec vai encaminhando para o ponto central, que é discutir sobre o Espiritismo ser ou não ser uma religião. Inclusive, o discurso tem esse título. O Espiritismo é uma religião? É uma pergunta. Mas antes de entrar nesse ponto, logo na introdução desse discurso, Kardec diz assim: Caros irmãos e irmãs espíritas, estamos reunidos neste dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos, para darmos àqueles irmãos nossos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia, para continuarmos as relações de afeição e de fraternidade que existiam entre eles e nós quando eram vivos, e para invocarmos sobre eles a bondade do Todo-Poderoso. Mas por que nos reunirmos? Por quê? Não podemos fazer, em particular, o que cada um de nós propõe a fazer em comum? Mas não é muito melhor a gente formar um grupinho aqui de cinco? A gente estuda, dá muito mais certo. Qual a utilidade de assim nos reunirmos num dia determinado? Qual? Por que nós estamos aqui? Por que a gente se reúne numa reunião pública, num grupo de estudo, num trabalho fraterno, num atendimento? Por quê? Por que a gente se reúne? Jesus nolo indica pelas palavras que referimos acima. Esta utilidade
está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Comunhão de pensamentos. Ele reforça isso. Compreendemos bem todo o alcance desta expressão? Seguramente, até esse dia, poucas pessoas dela tinham feito uma ideia completa. O Espiritismo, que nos explica tantas coisas pelas leis que revela, ainda vem explicar a causa e a força dessa situação do espírito. Comunhão de pensamentos quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas uma força puramente moral e abstrata? Não. Do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento e ainda menos a comunhão de pensamento. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual, e é o que o Espiritismo nos ensina. Por quê? Por que a gente está reunido aqui? Porque a gente precisa apurar os nossos pensamentos em conjunto. Esse foi o grande trabalho realizado na Casa do Caminho. Eles se aprimoraram juntos. Sabe por quê? Porque evolução espiritual não é uma corrida que ganha quem chega primeiro. Evolução espiritual é uma construção de família. Ninguém poderá dizer eu venci, eu fiz, eu aconteci, eu. Lázaro, na mensagem A Lei de Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Não mais eu fiz, mas nós fizemos, porque aprendemos o essencial, que era conviver. Por isso aqui estamos. Por isso aqui estaremos. Porque, de fato, a grande obra da criação é uma obra familiar, onde ninguém está excluído. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença. Parabenizo uma vez mais ao irmão Tomé pelos 53 anos. Que Jesus possa inspirar e conduzir o trabalho para muitos mais anos, decênios, séculos, por que não? Muita paz a todos.